Livro de Provérbios. Nós vamos estudar agora esse precioso livro escrito por Salomão. Todos nós sabemos pelo menos um provérbio que foi citado por nossos avós, por nossos pais. E o que é um provérbio? Um provérbio é uma frase curta que geralmente traz princípios, verdades sobre todos os aspectos da vida. Os provérbios, eles são expressões de sabedoria. Este livro, ele foi escrito por Salomão e também por outros homens sábios como Agur e Lemuel, mas todos eles foram compilados por Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32, diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Então, nós vamos estudar aqui um pouco desses provérbios. Salomão escreveu 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Cada livro foi escrito num período da sua vida. Cantares foi escrito quando ele estava mais jovem, Provérbios foi escrito na sua meia-idade, e o livro do Eclesiastes foi escrito no final da sua vida. O que é que nós vamos aprender aqui no livro de Provérbios? Nós vamos aprender que sabedoria, ela não é simplesmente ter conhecimento. Quantas pessoas estudam, têm conhecimento em várias áreas da vida, mas não aplicam este conhecimento na sua vida. Então, ter sabedoria não é apenas uma atividade intelectual. É muito mais que isso. Uma pessoa sábia é aquela pessoa que tem o conhecimento, mas aplica este conhecimento na sua vida. Nós temos no Novo Testamento um exemplo disso quando Jesus estava ensinando no Sermão da Montanha, e ele diz: olha, o homem sábio é aquele que ouve e pratica. O tolo é exatamente o contrário. É aquele que ouve, aquele que tem o conhecimento, mas não pratica este conhecimento. Então, o livro de Provérbios é um convite a adquirir conhecimento e praticar aquilo que nós conhecemos. E Salomão vai deixar claro, em suma, no seu livro, que o princípio da sabedoria, a raiz, a base é o temor ao Senhor. Em todo o livro, nós vamos perceber que a sabedoria, ela tem nome, Jesus é a sabedoria. Então, não existe sabedoria fora do nosso relacionamento com Deus. O segredo de uma vida sábia é uma vida de relacionamento com Deus. Vamos então estudar esse precioso livro. Livro de Provérbios, capítulos 1, 2 e 3. Provérbios começa como se fosse um pai aconselhando o seu filho. Do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vamos perceber esta característica, como se fossem capítulos, expressões de sabedoria escrita para os jovens, para os filhos, mas é claro, assim como toda a Bíblia Sagrada se aplica a todas as classes de idades, para todas as pessoas. Então, Salomão, esse homem considerado um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, o mais sábio de sua época, Salomão, ele expressa aqui no capítulo 1 qual é o objetivo desse livro, qual que é o propósito desse livro. Então ele começa dizendo, verso de número 2, para que esse livro? Qual é o propósito de Provérbios? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência, para entender a justiça, o juízo, a equidade. E no versículo de número 7, ele mostra qual é a base, a raiz de toda sabedoria. Ele diz que
é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é medo de Deus, é reverência, é se humilhar diante de Deus, é se esvaziar diante de Deus. E Salomão, ele expressa aqui também como um mestre, falando aos seus discípulos, que também usava-se muito a expressão pai e filho, mestre e discípulos, ele diz, olha, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. Ele coloca aqui quais são os benefícios, o privilégio de ouvir as instruções, ouvir conselhos, o que isso vai resultar na vida de uma pessoa que escuta e aplica esses conselhos. Ele avisa que surgirão aquelas pessoas fazendo um convite para viver uma vida totalmente contrária à sabedoria. Vem, verso de número 11, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Salomão está dizendo, olha, filho meu, cuidado. Vão surgir pessoas que são más influências para te levar para o caminho da destruição. Mas foge dessas pessoas. Aplique-se a companhias sábias, de pessoas que vão te ajudar a crescer, a melhorar na sua vida. Capítulo de número 2, Salomão ensina onde buscar essa sabedoria. Ele disse no verso de número 4, busque como se fosse um tesouro. Então, verso de número 5, você vai entender qual é o caminho, qual é a fonte da sabedoria. E ele expressa mais uma vez que não existe sabedoria fora de um relacionamento com Deus. As pessoas podem estudar, virar até um cientista, mas se esta pessoa não tiver um relacionamento com Deus, ela não vai saber aplicar o conhecimento à sua vida diária, à sua vida prática. Então, Salomão também fala de inimigos dessa sabedoria. Ele coloca primeiro as más companhias e agora ele fala também sobre a mulher estranha. A palavra estranha aqui significa sedutora, mulher adúltera. Aliás, durante todo esse livro, assim como no livro do Eclesiastes, Salomão vai sempre instruir cuidado com a mulher sedutora. Ele está falando desse poder de persuasão que uma mulher tem e ela é capaz de cegar o entendimento de um homem quando esse homem cai nas suas garras e fica apaixonado por ela. Então, aqui ele diz que a imoralidade sexual e o orgulho são inimigos da sabedoria. Capítulo de número 3, ele fala sobre o valor, o benefício de receber a instrução e obedecer estas instruções. Ele diz, olha, se você ouvir e aplicar, verso de número 4, você achará graça diante dos homens e diante de Deus. Então, ele mostra aqui quais são os benefícios de guardar, de ouvir, de obedecer. A lei de Deus, através de Moisés, diz que o filho que não obedece pai e mãe, ele morre cedo. Mas a Bíblia coloca também nos 10 mandamentos que aquele filho que honra seu pai e sua mãe, ele vai viver muitos anos e ele vai ter uma vida próspera. Em outras palavras, ele termina o capítulo 3 dizendo que quem adquire o conhecimento, a instrução, a disciplina e obedece e aplica, vai ser abençoado. O contrário disso, haverá maldição. Verso de número 33, ele mostra que uma casa que vive o temor do Senhor, um lar que vive a obediência aos mandamentos do Senhor, é uma casa abençoada. O contrário disso, uma casa que não vive os preceitos da palavra de Deus, um pai e uma mãe que não coloca, que não aplica, que não ensina os valores da palavra de Deus. Essa casa é uma casa que tem contenda, essa casa é uma casa que estará
suscetível a brigas, aos vícios, então ele mostra: feliz é a casa, é a família que vive os preceitos do Senhor. Livro de Provérbios, capítulos 4, 5 e 6. Capítulo de número 4 é um convite a buscar a sabedoria. A sabedoria, já que ela é descrita aqui como uma única fonte, um relacionamento com Deus, Salomão está dizendo: busque a sabedoria, vá atrás da sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Que esta seja a nossa oração: Senhor, me dá sabedoria como mãe, como esposa, como pai, como filho, como líder. Me dá sabedoria. Salomão, ele teve a oportunidade de fazer o pedido que ele queria. Pede que eu vou te dar. Esta foi a palavra do Senhor a Salomão. E Salomão disse: Deus, eu quero sabedoria. Salomão já estava sendo sábio ao pedir sabedoria, porque ele sabia que se ele fosse um homem sábio, ele poderia, através da sabedoria, adquirir riquezas, governar bem a terra de Israel. Então, ele pede sabedoria. Aqui o texto diz que, verso de número 10, quem busca a sabedoria, os seus anos de vida são multiplicados. E, ao mesmo tempo, Salomão também exorta a esse discípulo e nos exorta. Olha, verso de número 14. Foge daquelas pessoas que te levam para o caminho errado. Eu lido com pessoas usuárias de drogas e pessoas também que estão presas por causa de algum crime que cometeram, e conversando com essas pessoas eu descubro que a maioria delas entraram para o mundo do crime ou do vício por causa de uma amizade, usaram uma droga pela primeira vez ou cometeram o primeiro crime por causa de uma amizade. Então, verso de número 15, ele diz: evita, passe longe dessa pessoa. O que é que Salomão está dizendo? Estas pessoas podem te influenciar para o mal. Se você não tem força e sabedoria para aconselhar e mudar essa pessoa, evite ter um relacionamento com essas pessoas, porque elas podem ser muito mais fortes que você e te levar para o caminho do mal. Capítulo de número 5, ele vai dedicar aqui vários versos aconselhando sobre a força da mulher sedutora. É interessante porque enquanto lemos o capítulo de número 5, nós lembramos de pessoas e famílias que foram destruídas por causa de um adultério, uma família bonita, um casamento bonito, e de repente surge na vida desse casal uma terceira pessoa, ou tanto um homem ou quanto uma mulher, e começa a seduzir ali aquele cônjuge casado, e essa sedução vai levar esta família à ruína. Então ele descreve como é que essa mulher sedutora age. Ele diz: olha, ela tem os lábios dela destilam favos de mel, ou seja, ela fala com suavidade, ela seduz nas palavras, ela seduz com o corpo, com os olhos. E Salomão então aconselha: não te aproximes desta mulher sedutora que se deixa ser usada pelo inimigo para destruir o seu casamento. E ele orienta, a partir do verso de número 15, como viver um casamento saudável. Bebe da água da sua cisterna, ou seja, que o casal tenha uma vida sexual ativa, saudável, que desfrutem da sexualidade com temor ao Senhor, e isso também vai trazer uma proteção para o casamento. Quando um casal eles têm uma vida sexual saudável na presença do Senhor, eles estão também sendo blindados de um possível adultério. Capítulo de número 6 vai trazer advertência sobre alguns aspectos, e os principais são: cuidado com pessoas que querem que você se torne um fiador. Isso é
perigoso, quantas pessoas acabam penhorando uma casa, ou um outro bem, ou emprestam seu nome, e às vezes uma pessoa mal intencionada, ou às vezes não está nem mal intencionada, mas acontece uma fatalidade, e a pessoa acaba ficando endividada e endividando também essa pessoa que ficou por fiador. Salomão também fala sobre a preguiça, verso de número 4, olha, cuidado com esse sono exagerado. Essa geração é uma geração que tem se entregado muito ao sono, à improdutividade, ficam muito tempo ociosos, com jogos online, com redes sociais, e então acaba ficando improdutivo. E hoje é fato, esta improdutividade está trazendo doenças emocionais. Jovens, adolescentes, crianças que não produzem, acabam ficando depressivos. A improdutividade tem sido a causa de muitas doenças emocionais. E ele também fala sobre fugir das pessoas malignas, das pessoas maldosas. E aquela pessoa que age com malignidade de uma forma proposital. Então, Salomão está ensinando aqui como ter uma vida tranquila, uma vida de paz, observando a palavra do Senhor e evitando se envolver com problemas desnecessários. Livro de Provérbios, capítulos 7 e 8. Capítulo 7, Salomão continua aconselhando ao filho, ao seu discípulo, sobre como fugir da mulher adúltera, como evitar o pecado do adultério. Então ele diz aqui que o segredo é guardar a palavra do Senhor, guardar a lei do Senhor no coração. Aqui ele está usando uma figura de linguagem para dizer, olha, cuidado com suas emoções. Blinde o seu coração com a palavra do Senhor. Ele aqui continua descrevendo como é que essa mulher age. Ele diz, olha, eu estava observando um jovem simples sendo seduzido por ela. E ela age com sagacidade, com sedução, e de repente ela prende essa pessoa. De repente esse jovem se entrega às suas paixões. E ele então termina o capítulo de número 7 dizendo, olha, foge dela, filho meu. Cuidado com os pecados sexuais. Os pecados sexuais são prazerosos, mas eles trazem destruição. Cuidado com a infidelidade conjugal. Quantas pessoas têm perdido uma família, perdido o relacionamento com os filhos? Isso tem gerado divórcio, tem gerado muitas dores no coração dos filhos ou do cônjuge, por um simples momento de prazer com essa mulher sedutora, tanto fisicamente ou na internet, um relacionamento virtual, e a pessoa no momento da paixão, no momento daquele fogo do prazer, ela não pensa nas consequências. Mas é que ele está dizendo assim, olha, verso de número 22, essa pessoa ela vai sendo levada como um boi sendo levado para o matadouro. A pessoa está sendo conduzida pela força da paixão, mas ela não está medindo as consequências, o que aquilo vai gerar. A pornografia, os encontros virtuais, ou até mesmo relacionamentos físicos têm destruído muitos lares, porque a oferta ela está cada vez muito mais fácil, o acesso está cada vez mais fácil. Qual é, então, uma receita para não cair nos pecados sexuais? Uma vida de relacionamento com Deus. Capítulo de número 8, Salomão usa uma figura de linguagem personificando a sabedoria como se fosse uma mulher. No capítulo 7, ele descreve a mulher adúltera, sedutora, que leva à destruição. Agora, no capítulo 8, ele está colocando a sabedoria como se ela fosse uma mulher, que está convidando as pessoas para adquiri-la. Vem viver os meus preceitos, aceite a minha correção, ela é melhor que a riqueza. Olha, através de mim, os reis reinam e têm sucesso e têm prosperidade no seu reino. Verso de número 20, eu faço pessoas andarem
pelo caminho da justiça. Então ele coloca aqui como se a sabedoria fosse uma pessoa e a sabedoria está convidando as pessoas a praticá-la, a adquiri-la. E ele termina aqui fazendo uma analogia, colocando aqui como se a sabedoria fosse o próprio Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então, Jesus é descrito aqui como sendo a sabedoria desde a eternidade, ele foi ungido desde o princípio, antes do começo da terra. Então, aqui, além de personificar a sabedoria, ele também a coloca como sendo o próprio Deus através da natureza humana de Cristo Jesus. Jesus é a fonte da sabedoria divina. Livro de Provérbios, capítulos 9 e 10. O capítulo 9, ele ilustra 2 banquetes. Um banquete promovido pela sabedoria e um outro banquete promovido pela tolice, pela loucura. Nesses 2 banquetes, a sabedoria e a loucura também aqui são personificadas como se fossem 2 mulheres convidando as pessoas para os seus banquetes. Então, a sabedoria, ela oferece esse banquete e diz, olha, vem comer desse pão, vem beber desse vinho e você vai ter entendimento. Você vai passar a ser uma pessoa instruída e vai crescer no entendimento. Ou seja, a sabedoria, ela está apelando, convidando para um banquete com base na mente, no conhecimento. Já a loucura, a tolice, ela convida as pessoas com base nos sentidos, nas emoções. Ela coloca a partir do verso de número 13, como se fosse uma mulher louca, como se fosse uma mulher sedutora, dizendo, vem beber dessas águas roubadas que são doces. O pão comido, escondido é suave, ou seja, a sedução, a tolice, a loucura, ela apela para os órgãos de sentido. Pessoas são atraídas para estes prazeres através do olhar, do cheiro, do toque físico, da audição. Então, aqui ele está sendo instruído a tomar cuidado na escolha desses 2 banquetes. E é claro que o banquete da sabedoria é um banquete que exige sacrifício, a busca pelo conhecimento, a busca pelos princípios de Deus vai exigir tempo, dedicação, leitura, oração, ao passo que não precisa haver sacrifício para esse banquete do prazer. Mas todos nós, diariamente, estamos sujeitos a escolher o banquete da sabedoria ou o banquete da loucura e dos prazeres. O texto mostra que há um final terrível para aqueles que sempre escolhem o prazer, e a loucura é sempre caminho de morte e destruição. No capítulo 10, Salomão vai mostrar então qual a diferença dessas 2 escolhas. Ele mostra o filho sábio, que alegra o coração do pai, porque vai ter uma colheita dessa busca, dessa aplicação da sabedoria, enquanto que aquele escolhe o banquete do prazer, o banquete da loucura, ele torna-se uma tristeza para os seus pais. Aqui ele vai mostrar a diferença entre as 2 escolhas. O homem sábio, ele tem um futuro diferente, um futuro promissor, um futuro próspero, enquanto que o homem tolo, aquela pessoa que escolhe o banquete do prazer, o banquete da loucura, esta pessoa vai viver uma vida de destruição. Isso tudo vai ser contrastado, sempre usando a expressão mas. Por exemplo, verso de número 6, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência está sobre a boca dos ímpios. Então, está diante de nós a escolha. Escolhemos a sabedoria ou escolhemos o prazer, a paixão, as loucuras oferecidas aos nossos órgãos de sentido, ou nós
nos dedicaremos aos princípios da palavra de Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio, a escolha é nossa. A lei da semeadura, ela é muito severa. Nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos.